Pai, obrigado por nos ajudar com todas as aulas. E agora, no começo dessa nova aula, nova matéria, casamento e família, queremos que o Senhor nos direcione e que o Senhor guie cada palavra minha, que eu possa ensinar bem algo que é tão importante. Me dê tudo necessário para explicar bem o que a Bíblia fala. Abra os corações e as mentes de cada pessoa que vai ouvir e assistir. Por favor, que essa noite seja abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Ok, então, claro, estamos na primeira página da apostila e casamento e família. Casamento e família, nós vamos lidar com vários aspectos disso. Deixe-me ler para vocês a introdução que diz: o curso Casamento e Família lida com a base bíblica do lar cristão. Busca estabelecer um padrão suficiente para a criação e o desenvolvimento de relacionamentos fundamentais para a família. Se você for para a internet hoje, você vai encontrar milhares de páginas diferentes sobre a família, sobre casamento, sobre namoro. E há muita informação que o mundo espalha que não tem nada a ver com a Bíblia. Muita coisa. E não é interessante. A pessoa vai ser médico e vai estudar por anos e anos e anos, ou cientista, ou engenheiro, ou professor, seja que for, e estuda muito para ser aquilo, mas para você encontrar a pessoa que vai servir como seu cônjuge para a sua vida toda, que vai ser o pai ou a mãe dos seus filhos, a gente quase não estuda nada. É só, eu gosto de você, você gosta de mim, legal. E muitas vezes até sem casar vão morar juntos. E nós nos perguntamos, por que há tantos problemas no mundo? Eu acho que se a gente só parar para analisar por uns 20 segundos, dá para ver. E muitas pessoas, só pouco tempo depois de se casar, pensam, o que aconteceu? O que é isso? Por que isso? E é uma coisa triste. Agora, até através do meu casamento, coisas que eu aprendi, eu penso, eu quero preparar melhor os meus filhos, porque casamento, nós sabemos, não é só prazer e alegria. Na verdade, depois de passar lua de mel e tudo, é trabalho, é muito trabalho, é cansativo, exige muito de você. Quando você está solteiro, você, olha, eu quero ir para a lanchonete, você vai. Eu quero ir para a biblioteca, você vai. Eu quero viajar, você vai. Eu quero ficar em casa, você vai. Eu quero tomar banho, você toma. Eu não quero tomar banho, você não toma. Mas não é verdade. Eu quero limpar minha casa, eu quero lavar a louça, eu não quero. Beleza, se deixa. Mas na hora de se casar, tudo muda. Porque outra pessoa tem opinião, tem preferência, tem desejo. E às vezes, ou muitas vezes, traz conflito, porque você quer ir para lá e essa pessoa quer ir para lá, outro lugar. E daí vocês dois são pecadores, e sendo pecadores vem brigas e lutas e confusão. E daí a Bíblia fala, tem que ter submissão, tem que ter amor, tem que ter respeito. Você não precisava dessas coisas antes de casar. Deu para você servir a Deus, mas em casa fazer coisas de qualquer jeito.
não se preocupando, você não tinha cônjuge, você não tinha filhos. Então, por causa disso, irmãos, nós precisamos pensar o que é que a Bíblia fala sobre casamento e sobre família. Eu quero ter muitos filhos, mas cada filho que nasce no seu lar não é cristão, não tem o Espírito Santo, não é santificado, sabe gritar, sabe mentir, sabe pecar, sabe brigar, sabe causar problemas, sabe repetidamente causar o mesmo problema. Todo mundo precisa de disciplina. Com cada filho que nasce, precisa de mais carinho, mais amor, mais paciência. E até pessoas falam, nossa, essa ideia de casar e ter filhos é loucura! É loucura, eu não quero casar! As pessoas acabam falando isso. De jeito nenhum. E há muita pessoa que fala para mim, pastor, eu não quero casar não. Corrente? Escravidão. Eu não quero isso para mim, eu quero liberdade. E a vida solteira tem essa liberdade. Para você ficar em casa e não escovar os dentes e não limpar o seu quarto. Gabriel, meu filho está assim, legal isso, não quero mexer com o meu quarto não, quero ficar assim na sujeira, viver como porco, né? Na minha casa, se eu deixar crescer a barba, há uma mulher bonita que não gosta. Então eu preciso pensar sobre ela, que ela não gosta da minha barba. Tudo bem, então. Mas antes de casar, eu não estava pensando, e se ela não quiser que eu tenha barba? Não pensei nisso. Há muita coisa que você não considera. E a coisa mínima pode causar o maior conflito. Eu acho que todo casal aqui pode falar de uma vez que viu um conflito que foi grande, mas por causa de algo super pequeno, tipo menor do que um fio de cabelo, e causou uma explosão no lar. Veias pulsando da sua cabeça, do seu pescoço, pele vermelha, com raiva, por causa de algo que não é tão importante, né? Mas acontece. E a Bíblia, não é que a Bíblia não fala nada, na verdade a Bíblia fala muito, está cheia de conselho, de princípios, de sabedoria, para nos ajudar com as nossas famílias. E nós precisamos entender essas coisas. Então esse é o alvo desse curso, Casamento e Família. Tem atividades para receber crédito, temos aqui, estar presente nas aulas, ler esse livro aqui, ler Gênesis 1 e 2, 1 Coríntios 6 e 7, Efésios 5, e também tem que fazer esboço de 1 Coríntios 7, e pode ler isso tudo na apostila. Se tiver dúvidas é só falar, mas vamos para o parágrafo de introdução dessa primeira parte aqui. A revelação bíblica estabelece que o homem foi criado para glorificar a Deus e que a mulher foi formada por causa do homem. O homem é a cabeça da mulher e a mulher ajuda o homem com a missão que Deus lhe deu. Os dois têm suas responsabilidades e habilidades diferentes que são de extrema importância para a criação e o desenvolvimento do lar cristão. Só lendo esse parágrafo aqui, eu preciso falar algo. Eu não sou feminista e a Bíblia não é feminista. Também eu não sou machista e a Bíblia não é também. Mas se você
prestar atenção. O feminismo de hoje está acabando com a família e está destruindo como o lar cristão deve ser. E se você tiver até 1% de feminismo dentro da sua pessoa, você não vai gostar das coisas que eu vou ensinar através da Bíblia, hoje à noite nas próximas aulas. Essas coisas vão causar problemas dentro de você, porque a mulher não foi criada por causa da mulher, a mulher foi criada por causa do homem. Ponto final. E ela não, hoje em dia não gosta de ouvir isso. Antigamente não era problema, era normal, ela entendia isso. Mas hoje ela precisa de ter carreira, ela precisa ir no mundo, fazer isso e aquilo. Ela tem essa liberdade, ela tem esse privilégio, ela tem esse direito. E biblicamente não era assim. Não era assim. Não é assim, biblicamente. Não que Deus é contra a mulher trabalhar, na verdade você pode ler sobre isso em Provérbios 31. A mulher virtuosa, ela sabe trabalhar, ela trabalha mesmo. Não somente em casa, mas fora de casa também. Mas o feminismo moderno, hoje, é algo pervertido. Porque o feminismo antigo que dizia que a mulher tem valor, não é para ela ser machucada, etc. Beleza, eu entendo, eu até concordo. Mas o feminismo de hoje em dia, que é vingança contra o homem, que quer destruir a masculinidade do homem, que hoje em dia fala que a masculinidade é algo tóxico no mundo, é um erro enorme e está infiltrando as igrejas, até onde as igrejas falam que é para a mulher ser missionária, a mulher ser pastora, a mulher ser evangelista, a mulher ser líder, a mulher isso, a mulher aquilo. E nós estamos perdendo a feminilidade da mulher. Como ela é o vaso mais fraco, e isto é bom e especial. Mas tudo isso tem a ver com as coisas que nós vamos considerar. Um dos maiores problemas hoje em dia é que o homem, ele não quer ser homem. Ele é preguiçoso e ele prefere que a mulher, ela trabalha e ele não quer a responsabilidade de tomar decisões. Ele prefere que ela tome, e ela vai tomar. Se ele não tomar, ela não aguenta, ela vai tomar as decisões. Ela vai, na hora que você der essa autoridade para ela, ela aceita. E é difícil ela render essa autoridade de volta para o homem. E hoje em dia, pelas pregações do mundo, as pessoas acham que tem que ser assim. E é triste. Agora então, vamos ver algumas coisas. Eu não pretendi falar tanto sobre o feminismo, mas é tão importante por causa da corrupção de hoje em dia. Vamos ver essas verdades da família estabelecidas imediatamente nas Escrituras. Então nós estamos aqui no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Então Deus estabeleceu no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, número 1, a posição superior do homem sobre todas as criaturas. Então, nós vemos aqui capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E eu não sei, eu acho que hoje mesmo é dia da terra, ou algo, não sei, é dia da terra, vocês falam.
e eu respeito o cuidado que devemos ter, mas, irmãos, a terra não é nossa mãe, a terra não é nossa deusa, a terra é uma criação de Deus e nós temos o domínio. Deus nos deu a terra para nós cuidar dela, mas não para nós adorarmos a terra. Mas infelizmente existe essa crença. Até no meu celular hoje, o Google, na minha tela, mostra uma terra para enfatizar isso para mim. Eu nem permiti isso, mas está aparecendo atrás do logo a terra, né? Dizendo, olha, hoje tem que respeitar a terra, né? Mas nós temos domínio. Nós não somos outros animais, nós somos seres humanos, nós somos feitos à imagem de Deus, nós somos essa criatura mais elevada. Ele fala isso aqui em Gênesis 1:26. Esse é o texto principal. Então, logo no início, ele coloca o homem em primeiro lugar. Letra B aqui, Deus criou todas as outras coisas para a produtividade do homem. Ele criou, número 1, luz, ar, água, terra e plantas, a fim de formar um mundo habitável. Não é interessante isso? Deus fala até sobre a lua e o sol e as estrelas, coisas enormes no universo. Mas, depois de falar sobre essas coisas tão interessantes para nós, ele basicamente não fala mais nada. Ele foca no quê? No homem. Ele fala do homem. O resto da Bíblia, tudo isso, ele não fica falando estrelas, lua, sol, essas coisas. Não, ele fala sobre Abraão, Moisés, Elias, Eliseu, Paulo, Pedro, João, Tiago, porque a ênfase é o homem. Nós precisamos entender isso. Ele até criou esses luminares celestiais a fim de fornecer um relógio e calendário. Veja comigo capítulo 1, versículos 14 a 19. Diz aqui: e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para, presta atenção aqui, sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. Então ele diz aqui, em versículo 14, sejam eles para sinais e para tempos determinados. Então, quando você lê isso, Deus disse, eu vou criar tudo em cima da cabeça do homem para servir como um grande relógio e calendário. E até hoje nós usamos essas coisas, até os cientistas usam as estrelas e a lua, etc., para calcular eventos do passado, porque eles vão estudando a posição de cada ser lá no céu e comparam com documentos históricos que falam sobre eventos e onde as estrelas estavam naquele momento. Eles vão juntando essas coisas para nos mostrar quando aconteceu um certo evento. Eu acho muito interessante isso. Até hoje, nós usamos esses lá no céu, mas servem para nós. Nós não estamos servindo a lua ou o sol. Letra C, é notável que, número 3, animais também Deus criou a fim de servir o homem. Nós podemos voltar para versículos 20 a 25 e ver que Deus criou esses seres aqui, mas servem para nos ajudar. Inclusive, por exemplo, as plantas, a gente
come as plantas. Hoje a gente come os animais também. Quando Deus criou, não era para o homem comer os animais, mas com certeza os animais existiam para dar prazer ao homem, o homem vendo as várias cores. E é até interessante hoje, quem não viu um vídeo de gatos na internet hoje em dia, né? Todo mundo gosta de animais, né? É normal. E além disso, não somente ver, mas usar para produzir as coisas. Nós acreditamos que a Terra é jovem, e que o termo dinossauro hoje é o termo científico para o bicho antigo chamado dragão, que agora é só animal ficticioso, vocês falam, nos livros, mas na verdade é um termo muito bom para o dinossauro, que o povo viu, que é muito provável que as pessoas usavam até esses animais, e é possível que Noé até usou esses bichos enormes para construir a arca dele em Gênesis 6. Isso não é estranho, isso não é louco, faz sentido se você comparar todas as evidências científicas e comparar com as informações bíblicas, mas Deus criou essas coisas por causa de nós. Então o foco é o homem, e o homem não é animal, o homem ele é feito à imagem de Deus. Número 2, nesse primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, Deus estabeleceu a ordem dos sexos, criando o homem primeiro. Nós podemos ver aqui versículos 26 e 27, deixe-me ler versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Deus criou primeiro o homem, depois a mulher, de propósito. E Ele estabelece essa ordem no primeiro capítulo da Bíblia. E ainda que haja um movimento que não gosta disso e fica com raiva, pessoas que querem jogar tomates e ovos em mim, por falar uma coisa dessa, é o que a Bíblia fala. E esta ordem é confirmada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento. Vamos ver isso em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 a 15. Diz o seguinte: que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então ele coloca aqui em versículo 3, e nós podemos ler o resto, mas ele diz aqui que a razão da mulher ter essa ordem, ela está em segundo lugar, não de valor, não tem nada a ver com valor, mas na ordem das pessoas. Deus falou aqui, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ele continua, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está falando sobre um momento vergonhoso de capítulo 3 de Gênesis, quando Eva foi enganada pela serpente e ela comeu o fruto, e depois Adão. Versículo 15: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação. E a interpretação de versículo 15, que eu recomendo para vocês, é um versículo difícil, um dos mais difíceis da Bíblia, é que a mulher passou por vergonha, por cair em transgressão, em versículo 14, porque ela ficou enganada. Mas se ela for fiel, fazendo o certo, aceitando a posição dela, que não é falar, Adão, come esse fruto aqui, não, mas é para ela ajudar, sendo ajudadora idônea. Então aqui em versículo 15, se ela fizer isso, tendo filhos, permanecendo com sobriedade na fé, no amor, na santificação, ela vai se salvar da vergonha do erro, da vergonha. Essa ideia, essa interpretação que eu recomendo para vocês. Não que ela tem que ter filhos para salvar a alma
dela. Não está falando isso aqui. Em lugar nenhum a Bíblia fala que a mulher tem que ter filhos para se salvar do pecado. Mas com certeza da vergonha, se ela não quiser a vergonha de Eva, ela deve ter uma vida obediente, servindo a Deus, na posição certa, na ordem certa, sendo a mulher. Então o feminismo traz a vergonha de volta para a mulher. E eu vou falar para vocês, é uma vergonha ver uma mulher agindo como homem. Eu me lembro quando pessoas falavam como era uma vergonha ver uma mulher fumar. Não é bom homem fumar, mas ficou pior ainda ver uma mulher fumar, né? E outras coisas. Eu posso falar sobre indo para o bar, que não é bom, não é bíblico, não é correto. É ruim ver um homem, mas é pior ainda ver uma mulher. Nossa, perdendo todo o pudor, nossa, é incrível. Mas tem várias outras coisas que hoje em dia a mulher faz que nem são necessariamente pecados, mas não é apropriado para a mulher fazer isso. Não é correto. Se tornou tão comum que a maioria das mulheres que vêm para a igreja nem percebem que o que elas estão fazendo é uma vergonha. É uma vergonha. Modo de pensar, modo de agir, modo de se vestir, é uma vergonha diante de Deus, é uma vergonha. É notável, letra C aqui, é notável que esta ordem existia antes da queda do homem. Deus criou Adão primeiro, depois Eva em capítulos 1 e 2, mas Eva caiu em pecado com Adão em capítulo 3. Então, a ordem não foi criada por causa do pecado. Eva, você caiu, agora você tem que seguir Adão. Você errou, agora ele vai te mandar. Não foi isso. Deus criou dessa forma antes da queda do homem. Não é punição, é simplesmente a escolha de Deus. Deus criou o homem e depois criou a mulher por causa do homem. Agora, número 3. Deus estabeleceu no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia o número de sexos ou gêneros a ser somente 2. E você vê ali em Gênesis 1:27, ele criou homem e mulher. Só alguns anos atrás a gente não precisava falar isso. Talvez uns 2, 3 anos atrás. Mas hoje em dia nós precisamos estabelecer que não existem outros gêneros. Eles falam hoje, agora mudou, sexo e gênero não são a mesma coisa. Hoje o mundo fala, sexo é sua composição física, o que você é biologicamente falando. Mas mentalmente, você pode ter uma variedade de gêneros. Você pode ser homem ou homem e mulher, ou nenhum dos dois, ou outra coisa, dando tanta confusão. Agora em certas universidades, pelo menos nos Estados Unidos, eles estão querendo mandar que você não pode falar ele ou ela, você tem que falar, sei lá, não existe isso no português do jeito que, não sei, você passou para ver coisa dessa, Valéria, assim nas coisas aqui? Ainda não, né? Mas vai chegar. Mas imagina, se você fazer isso com a língua portuguesa, que depende do gênero, como que você vai falar? No inglês fica mais fácil eliminar as palavras ele e ela, mas no português você tem todas as palavras masculinas e todas as palavras femininas. Vai acabar com a língua toda, não vai poder falar nada para agradar essas pessoas que querem eliminar os gêneros. Eu me lembro de um cara num certo restaurante uns anos atrás, nos Estados Unidos, e eu queria respeitar ele. Eu falei para ele, eu usei o termo senhor no inglês, que é sir. Eu percebi que ele estava usando um pouco de maquiagem nos olhos, mas eu não, sei lá. E quando eu chamei ele de senhor, ele ficou louco por eu tentar respeitar ele. Em vez de só falar você, mas era um termo masculino e ele não quis ouvir.
e fico chateado comigo. É como a mulher, eu aprendi, quando a mulher está entrando na porta, você abre a porta para ela poder entrar, forma de respeitar a mulher, como vaso mais fraco, porque ela é valiosa assim. Você não precisa abrir a porta para mim, eu consigo abrir a porta, eu sei que você consegue. Eu entendo. E ela, que é mulher, quer ser homem. Infelizmente tem homem que quer ser mulher. E hoje o homem tem calça jeans que é chamado skinny, que já é nojento mulher uma calça dessa. Me perdoem, mulheres, mas não é gostoso e não é bom isso não. Mostrar toda a curva do seu traseiro, achar legal e gostoso, e não é. É nojento isso. E além disso, agora o homem quer fazer isso. Quem não acha nojento? Ver as curvas do homem. É nojento, Ademar, nojento, não quero ver. Mas em 2019 não pode falar nada. As primeiras vezes que eu vi isso, eu quis vomitar. Falei, que coisa nojenta. Tipo, daqui a pouco as pessoas vão estar usando adesivos e tinta para cobrir o corpo. E fio dental. Mas é verdade, chegou a esse ponto. É incrível. E todo mundo vai voltar para as aldeias no mato. E sabe, não é interessante? Esses povos que abandonaram a verdade anos atrás estão morando agora no mato sem roupa. E a gente vê esses povos, olha, que ignorância. E nós que temos toda a tecnologia e ciência, nós queremos voltar a viver assim, um matando o outro, vivendo sem roupa ou quase não usando roupa. Nós queremos viver do mesmo jeito, achando que somos mais inteligentes. Mostramos a loucura do nosso próprio pecado. E é triste, mas está acontecendo. E agora nós não sabemos. Agora não pode falar para seu filho que é filho, porque talvez ele é moça, então não pode falar. Estão ensinando isso nas escolas aos nossos filhos. Mas de tal importância que Deus colocou a separação dos sexos e gêneros no primeiro capítulo e falou: homem é homem e mulher é mulher. Não existe outra opção. Não existe. Então existe essa diversidade limitada dos sexos ou gêneros, e sexo e gênero são a mesma coisa. Mesma coisa. E na verdade, se a pessoa pensar, eu nasci com esse corpo de homem, mas eu acho que eu sou mulher, por que o problema tem que ser o corpo? Por que o problema não pode ser a mente da pessoa? Que a pessoa está com um problema aqui, precisamos orar pela pessoa e ajudar a pessoa. Não pode falar isso, não. Não é problema mental, é problema do corpo. A pessoa nasceu com o corpo errado. Eu falo, não, eu acho que a pessoa está com um conflito dentro da mente. E é psicólogo, precisamos orar e ajudar essa pessoa. Mas não, as pessoas estão querendo elogiar e glorificar isso, dando mais confusão ainda, achando que é uma coisa louca, ou boa, desculpa, mas não é louca. Número 4, Deus estabeleceu no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, número 4, que é para o homem reproduzir-se a fim de encher a terra com seu domínio. E ele fala aqui em Gênesis 1, 28, veja o seguinte que a Bíblia diz, Gênesis 1, 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, essa missão Deus deu para o homem. Deus quer que o homem, sem pecado, se reproduzir. Deus é a favor disso. Ele quer que o homem encha a terra. E essa missão foi confirmada pela profecia de Isaías,
Isaías 45, vou ler aos irmãos, Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, 18 diz: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ela a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu falei que é profecia, não quis dizer que é profecia, mas pelo profeta Isaías. E era para o homem sem pecado espalhar a glória de Deus por toda a terra. Veja comigo Números 14, versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. O desejo de Deus é encher a terra com o homem na imagem de Deus, servindo a Deus, se reproduzindo. Então Deus quer que você tenha filhos. Provavelmente nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue ter. Mas Ele quer isso, é só que não espalhando o pecado, espalhando a verdade, espalhando a glória dEle, espalhando santidade. Essa é a missão. E nós vemos então essas 4 coisas: posição, ordem, diversidade ilimitada e missão no primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Deus já estabelece isso, e eu vejo isso como algo de grande importância. E Deus, nós não... Irmãos, às vezes eu me pergunto, se perseguição vier para a nossa igreja, quem vai ficar conosco? E quem vai apoiar a verdade? Pode ser que por até esse vídeo que nós vamos postar no YouTube, eles vão chamar isso de... Como se fala hate speech no português? Fala mais alto. Discurso de ódio. Eles vão bloquear esse vídeo. E pode ser que com o tempo alguém vai chegar na nossa igreja e tentar fechar as portas por pregar o que eu falei hoje à noite. E eu me pergunto, quem vai ficar realmente? Porque eu estou falando para vocês, o mundo está pregando. Tudo que é nojento, tudo que é errado, tudo que é contra a moralidade e a santidade de Deus. E até entre os 12 discípulos, quem ficou com Jesus quando ele foi perseguido e crucificado? Eles fugiram, irmãos. Fugiram. Hoje é fácil, é até moda, é legal frequentar a igreja. É uma forma de receber respeito. Quando eu pergunto, você vai para a igreja? A pessoa aqui no Ouro Preto fala, então... Até a pessoa conta mentira. Sim, eu vou. Eu falo, quantas vezes por mês? Tipo, então... A pessoa tem vergonha. Mas vocês sabem, se a coisa mudar, e se ficar feio ser crente, vai ser muito difícil lutar um prédio. Muito difícil. Especialmente se a gente manter o que a Bíblia fala aqui em Gênesis 1. Primeiro capítulo da Bíblia. Primeiro capítulo. Vamos orar.